Cruzeiro venceu Boca Juniors por 1-0 no Mineirão. Bora ver a Marcela, o Heitor e o Simon, ex-árbitro, falando sobre o jogo do Cruzeiro. Bora acompanhar aí os primeiros comentários do pessoal daí. A gente está vendo que isso não é uma finalização, né? O time não conseguiu finalizar na primeira etapa, graças a um Cruzeiro que, além de ter mais a bola, tirou principalmente as jogadas do Boca pelos lados do campo, né? O Oscar Silva era o cara por um lado, a Aranda por outro. Essas dobras que o Boca faz muito bem nos corredores laterais, o Cruzeiro conseguiu impedir, e isso fez com que o time terminasse o primeiro tempo melhor, mas, claro, o Boca, não tendo a bola, partiu para essa questão física, né? Um jogo muito truncado, a arbitragem, o Simon vai falar já já, a arbitragem também não colaborou no primeiro tempo, a expulsão do Mareiro foi justa, e aí o segundo tempo trouxe uma realidade, né? De um Cruzeiro que funcionou melhor, com um jogador a mais, claro, mas tem uma questão, Marcela, que eu acho que é muito interessante nesse jogo, é que eu falei da questão da atitude. O Cruzeiro passou a ter mais a bola no último terço do campo, né? Espremeu o Boca no seu campo de defesa. O Gerson fazendo essa triangulação pelo lado esquerdo, se associando muito, né, com o lateral esquerdo, com o Kaique e com o Christian. Depois ele passou a jogar um pouco mais próximo do Matheus Pereira. O Arthur Jorge, ele coloca depois o Matheus Pereira e o Gerson alinhados, porque como tinha um jogador a mais e o Boca ficou muito no campo defensivo, as mudanças feitas pelo Arthur Jorge, colocando o Bruno Rodrigues e principalmente o Villarreal, já que o jogo não fluía pelos lados, passou a jogar com dois armadores, o Gerson e o Matheus Pereira, e dois atacantes por dentro. E assim sai o gol do Cruzeiro, né? O Matheus Pereira recebe, faz essa jogada que ele sabe fazer muito bem entre linhas, aciona o Caio Jorge, a gente vai ver o lance agora. O Caio Jorge faz muito bem o facão, né? Recebe do lado direito e aí cruza pro gol do Villarreal. Gol de uma jogada bem inteligente, né? De um Cruzeiro que entendeu como abrir a defesa do Boca, por isso tem a questão da atitude, tem a questão de um time que fisicamente se impôs, mas teve uma questão técnica e tática, né? De entendimento dos espaços, que fez com que o Cruzeiro vencesse a partida. Pois é, fala também sobre o entendimento que esse time começa a ter do jogo do Arthur Jorge, porque você já consegue ver características do Arthur Jorge nesse time. Algo que estava demorando a acontecer, algo que estava um pouco mais lento, mas agora sim, Elton. Bom, eu acho que tem alguns elementos que ajudam a ilustrar isso. O primeiro de todos é recuperar a autoconfiança. Era um Cruzeiro muito abatido, né? Principalmente naquela reta final da gestão do Tite. Isso era fundamental. Depois, questão de posicionamento. Trazer o Gerson para jogar como segundo homem do meio-campo faz com que ele venha de trás, olhe o jogo de frente, seja esse cara de área a área. E hoje foi importante nesse sentido também. E devolver também elementos que foram importantes no Cruzeiro na temporada passada. Solidez defensiva e usar muito bem os lados do campo. O Christian voltando a ser utilizado, a gente lembra, né, que o Christian acabou perdendo espaços durante essa temporada com o próprio Tite. O Tite mudava as duplas de pontas, né? O Christian e o Wanderson eram esses caras. Ele queria um pouquinho mais de profundidade, passou a ter um pouco mais até com o Arroio. Mas o Christian, ele dá esse suporte pelo lado esquerdo que é fundamental, né? Porque ele não é um ponta a ponta, ele é um cara de ajudar na marcação, recomposição e construção por dentro, inverter posição com o Matheus Pereira. Algo que também é importante salientar nesse Cruzeiro do Arthur Jorge. É um time que recupera aos poucos essa solidez defensiva, que é muito importante, recupera jogadores que estavam jogando fora de suas posições de uma maneira até desconfortável, era o caso do Gerson especificamente, e recupera jogadores que foram importantes na temporada passada, nessa campanha que levou o Cruzeiro para a Libertadores. Então acho que esses três elementos trazem um Cruzeiro diferente nesse trecho de 2026.
Igual tinha o Otávio, né, o Matheus Cunha, sofrendo muitas críticas e hoje o Otávio fazendo o seu primeiro jogo de Libertadores e foi muito, mas muito aplaudido pela torcida lá no Mineirão. Um Mineirão lotado para ver essa vitória importante do Cruzeiro, agora tudo um pouco mais calmo por lá. Mas vamos para o Mineirão, vamos conversar com o Eugênio, ele está por lá e vai trazer um pouquinho dessa temperatura. Bom, eu espero que as coisas estejam mais calmas, porque os torcedores já estão indo embora também, os jogadores já foram para o vestiário. E eu espero que no vestiário esteja cada um em cada qual, sem se encontrarem, Eugênio, porque hoje eles não estão podendo nem se ver. Boa noite, Marcela, Elton, fãs de esportes. A última vez que o Boca esteve aqui, você lembra? Aquele jogo com o Atlético, eles saíram quebrando tudo, né? Nos bastidores lá, no acesso aos vestiários. Inclusive, vários jogadores ficaram suspensos das competições da Conmebol na sequência, ainda durante a pandemia, aquele jogo. Mas era um jogo com o Galo, já passou. Acho que agora as coisas estão mais tranquilas. A torcida do Boca ainda canta aqui, aliás, não parou de cantar mesmo quando saiu o gol do Cruzeiro. Mas o Mineirão pulsou mesmo, balançou com o gol do Cruzeiro, com os minutos restantes ali, a torcida do Cruzeiro, 58 mil pessoas aqui do Cruzeiro, 2 mil pessoas torcedoras do Boca. A torcida do Cruzeiro fez uma bonita festa aqui, empurrou seu time e saiu comemorando essa vitória importantíssima. Contra o Boca, que, confesso, a mim decepcionou profundamente, porque não veio aqui para jogar futebol. O Boca veio aqui para matar tempo, fazer catimba e tentar arrancar um empatezinho. Isso ficou claro desde o primeiro tempo. E ele acabou caindo na sua própria armadilha, porque de tanto catimbar, de tanto cavar falta, de chegar duro para provocar os jogadores brasileiros, acabou que o próprio Boca teve um jogador expulso no finalzinho do primeiro tempo, o Barreiro, que já tinha se envolvido em 3 enroscos com o Gerson, sempre com o braço soprando, empurra daqui, empurra de lá. E ele acabou pegando também o Christian, e aí o árbitro deu a ele o segundo cartão amarelo e ele foi expulso. Isso mudou o jogo, no segundo tempo teve mais bola rolando, no primeiro tempo quase que a bola não rolou, de tanto que ficou parada, pelas muitas faltas e catimbas e demoras para cobranças de tudo por parte do Boca. No segundo tempo, aí sim, o Cruzeiro cresceu, foi para cima, e eu alertava aqui na transmissão, né? Em algum momento, logo no início do segundo tempo, o Boca, o Cláudio Úbeda, colocou um terceiro zagueiro, tirou o Merentiel, colocou só o Thianguito Ceballos para puxar contra-ataque, fez um 5-3-1, era o que tinha o Boca naquela altura, e o Cruzeiro só tinha para atacar área mesmo o Caio Jorge, e precisava de mais alguém para dividir com ele a tarefa de preencher a área ali, porque era 1 contra 3. E aí passaram a ser 2 contra 3, e em função disso o Cruzeiro consegue o espaço, né, da movimentação do Caio Jorge, fazendo o focão, saindo da diagonal para receber o passe em profundidade do Matheus Pereira e encontrar a bola, a assistência que ele dá para o Neiser Villarreal fazer o gol da vitória do Cruzeiro, que tentava muito bola aérea, né, por escanteios, o Fabrício Bruno tentando ali encontrar a cabeçada perfeita, mas tinha dificuldade também pelo alto. Então veio o gol e a partir dali o jogo voltou a ficar tenso como estava no primeiro tempo, cartões e mais cartões, e terminou com confusão, empurra entre os jogadores, cenas que a gente está acostumado a ver nas competições internacionais aqui na América do Sul, não é de agora. No final das contas, o que importa é que o Cruzeiro venceu um adversário difícil, catimbeiro, complicado, mas venceu e assume pelo menos provisoriamente a liderança do grupo. Por quê? Ainda tem jogo nessa rodada do grupo entre a Católica e o Barcelona, e se a Católica vencer, a Católica no confronto direto superou o Cruzeiro, né? Então vai embolar isso tudo, embora ela própria tenha perdido para o Boca. Vamos para outros critérios aí para definir a liderança parcial do grupo. O que importa é que o Cruzeiro voltou à briga e dá um passo muito importante para se classificar e, quem sabe, né, se classificar em primeiro lugar nesse grupo. Marcela. Tá certo, Eugênio. Muito obrigada, viu? Obrigada por todas as informações. Bom trabalho para você aí, restinho de trabalho aí no Mineirão. E realmente é isso, né? É importante que o torcedor do Cruzeiro saia com aquela impressão, aquela esperança de que a partir de agora a temporada do Cruzeiro vai começar a ser muito melhor, principalmente em Libertadores. Está na liderança do grupo, então dá esse passo importante para se classificar para o mata-mata. Bom, vamos ouvir então os jogadores do Cruzeiro depois do jogo, depois da confusão com os jogadores do Boca? Vamos lá. Otávio, queria que você falasse seu sentimento, né? Você, primeiro jogo de Libertadores, é um jogo contra o Boca Juniors, você jogando na posição hoje. Queria que você falasse como foi esse
turbilhão de emoções e termina com uma vitória que não podia ser melhor. Primeiramente, muito feliz, sem palavras para poder descrever esse momento. Jamais poderia imaginar chegar nesse cenário tão novo. Então, estou muito feliz, muito satisfeito. Sigo focado, concentrado para poder evoluir e ter uma crescente boa. Agora, sobre o jogo, é aquele tipo de jogo que tem que saber, o Cruzeiro tinha que saber jogar, um jogo pegado, ganhou, conseguiu a vitória, mas foi um jogo tipo de Libertadores. A vitória era muito importante hoje para a gente poder dar um passo a mais para a classificação. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, mas hoje a gente soube controlar o jogo, soube controlar o resultado e é isso que importa. Vamos para cima. Queria que você relatasse como que foi essa partida dentro de campo, todo esse ambiente que teve, a arbitragem conduziu o jogo de uma forma, queria que você também pudesse comentar, e como que foi o jogo, muito pegado, e essa confusão que teve no fim entre as duas equipes. É um jogo de dois times grandes, com muita tradição na Copa Libertadores. A festa hoje a torcida fez uma festa maravilhosa, de acordo ao que o time precisava hoje, e o jogo também ameritava isso aí. Por isso o ambiente ficou tão bom para nós, tão favorável. Acho que a gente foi, mesmo estando 11 contra 11, dominante no jogo. A gente conseguiu dominar o jogo o tempo todo. Depois eles com um a menos começaram a segurar um pouco mais, demorar em todos os lances. Mas a gente conseguiu ter paciência e encontrar o gol que nos deu a vitória. A vitória é importantíssima, né? Tanto pelo cenário da Libertadores, acabou com essa invencibilidade do Boca, vai para cima, é uma vitória que nessa retomada do Cruzeiro é importantíssima. Com certeza, é importante para que a gente tenha pela frente, para ficar em igualdade de pontos com eles, na zona da Libertadores, é importante para nós. E agora é foco no sábado, que temos um jogo também importante pela frente. Obrigado. Esse tipo de jogo truncado, amarrado, disputado, a oportunidade que aparece tem que fazer. E você fez. No, sí, muy contento por el gol, sobre todo por la victoria, que era lo que queríamos. Y sí, un partido que era al choque, nosotros esperamos eso, la verdad, pero estamos preparados para eso y para más. E aquele tipo de jogo de Libertadores que tem que saber jogar, né? Porque tem todo o jeito que o Boca joga, os argentinos jogam, a arbitragem, é um tipo de jogo que tem que saber jogar para conseguir uma vitória como essa. No, sí, como te digo, nosotros supimos jugar, supimos manejar el tiempo y sabíamos que estos partidos de Libertadores son así, al choque. E a pergunta do Mendel é providencial. É aquele jogo que você precisa saber jogar, ainda mais de Libertadores contra o Boca Juniors. É difícil jogar contra o Boca Juniors. Algumas polêmicas, muita confusão, muitos cartões amarelos. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Barreiro expulso. E por isso, chega aqui no Sport Center Carlos Eugênio Simon. E ele vai contar pra gente se a arbitragem acertou, se errou, como é que foi ao longo do jogo, Simon. Muito ruim. Tudo bem, boa noite, Marcela, um abraço para você, pro Elton, a todos que nos acompanham. Um jogo de Libertadores, né, típico de Libertadores, mas um árbitro que permitiu muita coisa que não deve permitir. Esteban Ostorrich, árbitro uruguaio de 44 anos de idade, não esteve numa noite boa, né? Ele é um árbitro que tem apitado aí Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim, há algum tempo, tá 10 anos na FIFA, mas hoje foi um desastre total. Ele permitiu muitas coisas. O primeiro tempo não teve 20 minutos de bola rolando, e ele acrescentou 2 minutos, muito pouco tempo. Foram 9 cartões amarelos, conforme você falou, e colocou o jogador argentino, o Barreiro, naquela cotovelada que ele deu no Christian, foi muito bem expulso. Só que muitas coisas o árbitro não pode permitir, o árbitro tem que ter autoridade. E essa noite faltou autoridade para o árbitro Esteban Ostorrich comandar a partida. E os jogadores do Boca é isso, né? O Boca é um time médio, tem muita tradição e que só quer catimbar, não quer deixar ninguém jogar. E conseguiram no primeiro tempo, conseguiram. Depois que eles levaram o gol, aí eles começaram a correr um pouquinho mais e não tinha mais aquele tempo para buscar a bola na linha de fundo ou na lateral, caía, levantava, mas até o Cruzeiro abrir o placar, né, o Boca fez tudo para matar o jogo.
né? Certamente o jogo com menos bola rolando da Libertadores vai ser esse jogo. Evidentemente que o árbitro tem a sua parcela de culpa. Agora os jogadores estavam mais do que na hora, principalmente os jogadores do Boca Juniors, né? Isso aí já faz parte de um passado. Não dá mais para continuar com essa catimba, com essas simulações. O jogador põe a mão no peito, ele coloca a mão, o jogador do Boca põe a mão no rosto, fica rolando no gramado, olhando para o árbitro. Eu acho que não dá para permitir. Acho que a Conmebol tem que tomar uma atitude firme também e terminar o jogo. E é um jogo na fase de grupos, não é um jogo eliminatório. O Boca continua. Você imagina esse jogo da volta na Bombonera, né? Quando um jogo que vai ser eliminatório, vamos supor, quando se passar as duas equipes ou não, na próxima fase da competição eliminatório. Vai ser briga generalizada depois que o árbitro apitar o final. Eu acho que tem que melhorar a arbitragem, obviamente tem que melhorar a arbitragem, não só no Brasil, mas na América do Sul sobretudo, tá? E colocar um árbitro de pulso firme nesse jogo da volta, porque promete, Marcela, hoje a arbitragem foi desastrosa. E você vê, ele é um árbitro que fica esperando muito, que olha muito e espera o que vai acontecer. Na confusão, no final mesmo, ele estava o tempo inteiro ali por perto, olhando, mas também não faz grandes coisas. É da característica dele em outras partidas, em outros momentos, nós já vimos ele fazendo isso. Inclusive, lembra que ele deu uma vez um cartão amarelo para o Hulk? O Hulk foi conversar com ele já no finalzinho, ele fica quieto, balança a cabeça, depois dá o cartão amarelo. E me lembrei desse momento. Mas o Boca, esse time é exatamente isso. É um time que vai para brigar e a arbitragem também já está ligada nisso, né, Simon? Até por isso deveria começar a ser um pouco mais rígida a arbitragem logo no começo da partida? Tem que ser, deve ser, né? Nós não tivemos hoje nenhum lance polêmico, uma penalidade máxima, uma sonegada ou um gol mal anulado, não tivemos. Né? O que tivemos foi um primeiro tempo, não tivemos 20 minutos de bola rolando, é muito pouco, tá? Quase nem 50% do jogo, e que a arbitragem permitiu. Os jogadores viram que era um árbitro fraco, um árbitro que permitia tudo, que era conivente com a cera, sobretudo com a cera, né, com a catimba dos jogadores argentinos. Eles viram isso, jogadores experientes, o Paredes sobretudo, né, que é o mais experiente, o capitão do time, começou a matar tempo em toda e qualquer situação de disputa de bola. Então eu acho que a arbitragem teve, não é, essa influência na questão do tempo, sobretudo no tempo, mas não dá para permitir do jeito que esse árbitro permitiu hoje. O senhor Esteban Ostorrich, tá? Agora, no próximo jogo, o jogo da volta, terá que ter um árbitro renomado, de pulso firme, para não deixar, porque certamente na Bombonera, né, teremos confusão se for um árbitro deste nível. O árbitro hoje permitiu muitas coisas que um árbitro não deve permitir. Um árbitro tem que ter autoridade, certo? Colocar ordem e os jogadores saberem que ali tem um árbitro de futebol e que vai manter o jogo durante os 90 minutos, tá? Com a bola rolando. E quem tiver que ir para a rua, vai para a rua. Não dá para o árbitro ficar fazendo cara de paisagem enquanto os jogadores ficam se dando cotoveladas. Aquela outra questão também, toda hora indo na grande área, tem uma bola parada perto da grande área, um escanteio, o árbitro vai lá e fala, sabe? Como se fossem jogadores da escolinha. Né? Não se agarre, não isso, não, isso aí não existe. Hoje tem o VAR, tá? Se tiver um cruzamento, a bola foi para a área, o zagueiro puxar a responsabilidade do zagueiro, marca o VAR, chama, marca o pênalti e pronto. Se ele não viu, o árbitro não viu. Então não toda hora ele via dar essa conversinha mole que não resolveu em nada. Então a arbitragem hoje deixou muito a desejar. Bom, na Argentina, muita gente reclamando da expulsão do Barreiro, inclusive, mas acho que é mais conversa de perdedor mesmo, porque não há nenhuma dúvida, né? Era mesmo para o segundo amarelo, poderia até ter sido um vermelho direto. Claro, agora eles vão pressionar, a arbitragem vai pressionar, o Boca vai se fazer de vítima, a imprensa argentina vai preparar todo o terreno, porque estão disputando uma vaga, não é, na classificação, não sei se os dois vão classificar ou um só, e aí essa pressão existe. E a pressão existe e é antiga. Tá? Só que antigamente, no tempo que eu apitava, o Boca tinha Tevez, tinha Riquelme, era outro papo, era um grande time de futebol. Hoje não tem um jogador que se sobressai, é um time médio, que na catimba vai querer chegar e enfrentar o poderio dos times brasileiros. Eu acho que não vai levar.
Maravilha, Simon, obrigada então, muito obrigada por todas as explicações. Veremos o que vai estar na súmula agora da arbitragem e o que esses jogadores também podem receber de punição. Um beijo, boa noite para o Simon. Vamos seguir o Sport Center com mais números de Cruzeiro e Boca Juniors no Mineirão, vitória do Cruzeiro por 1-0. Bom, temos aí a posse de bola, o Cruzeiro com 62% a 38%, finalizações 11 do Cruzeiro, nenhuma finalização do Boca, finalizações no alvo 2-0, escanteio 5 para o Cruzeiro, só um escanteio para o Boca, ações na área rival 12-6 e cartões vermelhos. Tivemos o cartão vermelho no finalzinho do primeiro tempo para o Barreiro do Boca. Não fez nada. São aqueles números, Elton, que não mentem, né? Falam exatamente o que foi a partida. E temos aí também o Cruzeiro desde a estreia do Arthur Jorge com 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o aproveitamento subindo, 70,4% e a média de gols marcados 1,56 e de gols sofridos 1. E agora essa vitória é importante. Bom, como eu falava, Elton, a matemática que nem sempre consegue traduzir uma partida, hoje traduziu direitinho o que foi esse Cruzeiro e Boca. Sim, a gente falava sobre essa imposição do Cruzeiro durante o jogo, principalmente no segundo tempo. A questão da posse da bola foi muito mais até na etapa final. Quando o jogo desbloqueou um pouco, né? A gente falou aqui sobre esse primeiro tempo muito físico, muito catimbado. O Simon trouxe realmente poucos minutos jogados. Na segunda etapa, o Cruzeiro teve um pouco mais de bola no campo de ataque e o Boca se defendendo o tempo inteiro, tanto que não conseguiu finalizar na partida. O interessante, Marcela, e eu já falei um pouco sobre isso, né, sobre como o Cruzeiro construiu esse resultado, o cara que mais tocou na bola no campo nos 90 minutos mais acréscimos foi o Gerson. O segundo foi o Matheus Pereira. A gente está falando de 2 caras que trabalham no meio campo, que funcionam como elementos de transição e muitas vezes próximos da área. Matheus Pereira não estava bem. Normalmente, as estatísticas trazem os zagueiros tendo mais a bola, porque são os caras que trocam passes para uma saída, mas estamos falando de um segundo homem do meio campo e de um meio armador, aparecendo como os caras que mais tocaram na bola. Então foi um Cruzeiro que se impôs no campo de ataque. E isso foi fundamental para construir o resultado. E o Arthur Jorge, que a gente viu os números, que melhorou o astral da equipe, que melhorou o psicológico da equipe e que melhorou também os números da equipe, eu acho que o jogo de hoje traz um elemento muito importante. A gente já falou aqui na programação, no Sport Center, nos outros programas. Eu particularmente falei ontem sobre um jogo que pode ser o ponto de virada do Cruzeiro na temporada. Não seria só pelo resultado, seria também pela imposição diante de um adversário que vinha de 14 jogos sem perder. Eu acho que é importante falar sobre isso. O Boca não vive o seu melhor momento da história, mas vive uma temporada diferente das últimas. É um time mais equilibrado. 14 jogos sem perder, o Cruzeiro conseguiu vencer essa equipe. E é um Cruzeiro que venceu à sua maneira. Um time que se defendeu bem e que, quando teve um jogador a mais, conseguiu, com a bola nos pés, se impor diante de um adversário que não conseguia tocar na bola no segundo tempo. Então, foi uma vitória de imposição e que vale de exemplo daqui para frente. E, Marcela, vamos lembrar, o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Atlético. É o clássico, o maior jogo, né, possível, né, para o torcedor, para o clube, porque é o clássico da história, né, dessas 2 equipes. Então, vencer o Boca às vésperas de um clássico importante no Campeonato Brasileiro traz esse ponto de virada, que pode ser levado, inclusive, para o jogo contra o seu maior rival. Ô Elton, já vamos mostrar a torcida do Boca lá no Mineirão. Olha aí, eles ainda estão lá no Mineirão, estão cantando e daqui a pouco mostramos também cenas lamentáveis dos torcedores fazendo gestos racistas. É realmente muito triste, mais uma vez, ter de falar sobre isso, mas enquanto acontecer, nós vamos falar, porque nós vamos ser incansáveis neste combate. Mas tá aí, então, os torcedores esperando, até pela segurança mesmo, dos torcedores do Cruzeiro e dos torcedores do Boca Juniors, eles seguem lá no Mineirão
esperando tudo se acalmar um pouco para depois eles saírem e não se encontrarem com os torcedores. Era uma temperatura muito alta, um clima muito quente em campo, então não é diferente e é difícil que seja diferente entre os torcedores também. E eles seguem por lá cantando mesmo depois de uma derrota. É um time que não perdia há 14 jogos, como você falou, e aí fica aquela coisa, né? Parece que não sabe mais perder. E foi desse jeito que os jogadores do Boca Juniors se comportaram, como crianças que não sabem perder após a partida. Bom, temos aí os torcedores. Elton, eu queria falar... e também tem um dado importante, muito interessante, porque recorde de público lá no Mineirão depois da reforma. 57.140 torcedores, então superou o jogo do Atlético contra o Palmeiras. Top 10, então, de maiores públicos de Libertadores de toda a história do Mineirão. Os torcedores do Cruzeiro também fazendo uma festa muito bonita. Elton, rapidinho, só queria falar do Otávio. Você acha que ele pode ter ganhado a vaga? Eu acho que já ganhou até. A gente falou sobre isso em programas anteriores, como ele trouxe confiança, mesmo levando 2 gols num jogo que, claro, foi complicado para o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu um bom resultado pelo Campeonato Brasileiro. E a gente até falava que mesmo levando 2 gols, na verdade foi o jogo contra o Goiás, né? O jogo contra o Goiás na Copa do Brasil, que ele acabou sendo importante naquela partida, mesmo o Cruzeiro empatando por 2-2, não foi no Campeonato Brasileiro. Eu já dizia que, mesmo levando 2 gols,